PUC surgiu todo aquele movimento da ocupação do campus, né? Não foi da reitoria, como algumas outras faculdades, o nosso processo aqui foi mais amplo. Foi exatamente o processo de exclusão que estava tendo nas universidades particulares, em particular a nossa, que era a PUC do Paraná, em função do aumento de mensalidades. E a inflação era muito alta, nós estávamos no período anterior ao Plano Real. Então era um aumento de 70%, de 60%. Nós lá, que estávamos no diretório, sentíamos angústias dos pais, dos alunos, sempre que acabavam abandonando o curso por não terem condições de estudar. Quando a gente regressou das férias e chegou nos bancos escolares, tinha lá um carnê. Na época era carnê, né, de pagamento. E o carnê era nível assim, o reajuste foi totalmente inapropriado. A injustiça que a gente via na época era de ver uma concessionária, uma universidade com fins filantrópicos, né, isenta de impostos, subindo as mensalidades sem muito critério, insensível às necessidades dos estudantes que deixavam os bancos da universidade por pura inadimplência e dificuldade de pagamento. E muita gente falando, vou ter que trancar, vou ter que largar, e aí todo mundo se mobilizou e foi à frente da universidade para protestar contra aquela situação. Nós que estávamos à frente do diretório naquela época, sofríamos essa demanda e víamos os colegas e amigos deixando a universidade, a Pontifícia Universidade Católica, e deixando de estudar, porque não tinha outra alternativa. Esse foi o motivo da ocupação. Era um movimento mesmo de indignação, de ter chegado o momento de ou se conformar, de que nada era possível ser feito contra o aumento da mensalidade, ou radicalizar. E nós radicalizamos. A gente, para organizar a mobilização, passou também de todo um cuidado anterior, porque a PUC não permitia, tinha um controle muito grande aos portões e era impossível pensar em entrar um caminhão de som na PUC. Então teve que ter um preparo grande para manifestação que depois derivou numa ocupação. Na época, eu acho que o Corpo de Bombeiros nos deu mais ou menos uma estimativa da presença de 2.500 a 3.000 estudantes na Assembleia em frente ao prédio da administração da PUC. A ideia era separar uma comissão de 5 alunos para subir até o reitor ou mesmo o vice-reitor para tratar dessa questão do reajuste das mensalidades. E demos prazo para que a reitoria negociasse, aceitasse a redução do valor do percentual de aumento que havia sido anunciado. Como eles não aceitaram negociar, nós decidimos invadir o saguão. Foi uma decisão coletiva do momento. Os fiscais se posicionaram na frente, os seguranças, para impedir uma invasão, e a gente invadiu. Eles colocaram os seguranças da PUC para tentar impedir, mas era uma massa de estudantes. É uma foto que saiu na capa da Gazeta do Povo no dia seguinte da entrada efetivamente no prédio, que foi com o arrombamento da porta, quebramos o vidro e houve um certo confronto físico mesmo com os seguranças da PUC e ocupamos o saguão. No momento, estudantes universitários, ânimos exacerbados, recusa da administração em atender qualquer pedido, qualquer argumentação da parte dos estudantes, acabou que foram entrando cada vez mais e subindo e buscando essa conversa com o vice-reitor. A primeira postura da reitoria foi no sentido de truculência, de não negociar, né? A PUC mudou muito daquele tempo para cá. A PUC era muito mais autoritária, muito mais hermética, muito mais fechada. E nós tínhamos ali, o reitor era o Euro Brandão, que era egresso da ditadura, tinha sido ministro da educação do Geisel. Então a gente ainda estava cheirando os fluidos dos tempos da ditadura. Então a PUC realmente agiu de forma muito truculenta, com muito pouca negociação. E não foi bem uma invasão ou uma ocupação, foi o inverso. Foi uma determinação da administração para que todos os servidores da universidade saíssem e esvaziassem o campus. E nós ficamos lá sozinhos. Nesse meio termo, a nossa preocupação, eu lembro de conversar, eu e Luiz Fernando Pereira, sobre isso naquele momento, é o seguinte: bom, todo mundo invadiu, são 11 horas da manhã, 11h20, nós estamos aqui no prédio da administração. Agora,
E a hora que daqui a 1 hora da fome na turma, vai todo mundo embora. E nós ficamos em 3, 4 aqui e vai tudo pro buraco, né? Então vamos organizar uma assembleia ali dentro. Organizamos uma assembleia para... Pessoal, o negócio agora é sério, né? Estamos aqui dentro, não vamos sair, vamos exigir que as nossas reivindicações sejam aceitas. Não vai ninguém embora. Vamos ficar aqui. O pessoal for embora almoçar, for tocar a vida, desmoralizou a nossa movimentação. Então nós montamos as comissões de segurança para que ninguém roubasse, havia quem providenciasse a comida, havia quem cuidasse do jornalismo, fazendo releases, os estudantes de jornalismo faziam os releases para enviar para a imprensa. Cuidando de uma rádio, de um clipe matutino, todos os jornais, eu acordava, sabia o que tinha saído em todos os jornais. Tínhamos um setor social que buscava aliviar as tensões, pessoal da comunicação, né, sempre atuando, pessoal do direito também trabalhando nas questões mais jurídicas. E tinha dentro da comissão de mobilização, a PUC tinha que ser mantida, a gente criou um grupo que ficou responsável por convidar os outros para ficarem com o uniforme da PUC nas esquinas de principal movimentação pedindo doação para a mobilização. A gente falava na imprensa até para assustar a direção da PUC, e assustou, mas em parte era verdade, que a ocupação ela dava lucro, porque a gente arrecadava mais do que a gente conseguia gastar, porque todo mundo dava. E nesse meio tempo, a Universidade Federal, o curso de comunicação, tinha uma rádio. E a gente foi lá, eu fazia comunicação, tinha feito Encontro Nacional dos Estudantes de Comunicação junto com o diretório estudantil, que era o CACUS da Universidade Federal, para pedir emprestado a rádio deles para transmitir durante a ocupação da PUC. E nós botamos essa rádio da Federal, que depois foi apreendida, o Dentel prendeu, eles perderam a rádio. Nós botamos essa rádio lá no último andar e a rádio transmitia. Então esse pessoal que pedia dinheiro nas esquinas falava, bota aí na rádio ocupação 107 ponto qualquer coisa. E a rádio transmitindo música, cultura e informação da ocupação, todo mundo escutava. Os setores da reitoria, os arapongas da reitoria, ficavam ouvindo essa rádio pirata o dia inteiro para saber o que estava acontecendo. E eu fiz diversos pronunciamentos nessa rádio pirata, justamente conclamando a negociação, colocando essa posição dos professores que tinham independência para uma solução negociada, que infelizmente acabou não tendo um final feliz, exatamente por força dessa intransigência da PUC, ao que me pareceu. E assim nós fomos improvisando com a rádio pirata funcionando no 11º lugar, ligação clandestina de luz e de água, comprando alimentação com o dinheiro que nós arrecadávamos no pedágio. E foi indo assim, a notícia explodiu na cidade, começou a ir muita gente para lá, nas entrevistas a gente pedia que o pessoal fosse lá para a PUC, que daí tinha que passar a noite, se a gente ficasse durante a noite em 3, 4 ou 10, 12, a PUC reocuparia aquele espaço. O cenário cultural da cidade se envolveu. Nós tínhamos bandas, blindagem é o mais importante, foi lá tocar para distrair os estudantes. Montou lá suas caixinhas e várias outras pessoas importantes do cenário cultural, artístico, estiveram lá. Isso aconteceu que nos próximos dias a PUC virasse um point cultural da cidade. Tinha gente que saía para ir para o ANTA, tinha gente que saía para ir para a PUC, porque tinha bandinha tocando, tinha apresentação cultural, tinha vernissagem, tinha tudo ali dentro. Nós tínhamos assembleias diárias, 2 assembleias às vezes por dia, para discutir os mais variados temas. E havia quem estivesse contra a direção informal do movimento. Lá pelas tantas surgiu o movimento dos 11, que era um grupo dentro da ocupação que se anunciava mais radical, que achava que nós só poderíamos sair de lá depois que houvesse o congelamento das mensalidades, outros falando em estatização, e diziam que nós, na verdade, éramos por demais pragmáticos e, portanto, fomos contestados, inclusive, nessa liderança que, no fundo, era informal, porque não havia, evidentemente, eleição de cargo de líder da ocupação. Consigo lembrar num dia que eu fui chamado por um vice-reitor, um dos vice-reitores, um homem muito sério, muito capacitado, me chamou até através de um tio meu, advogado, ex-diretor do Banco do Estado, usou esse tio meu para me chamar até a sede da FIEP aqui no Centro Cívico. E ali eu sentei e a conversa foi pesada, que eu devia rapidamente dar um testemunho formal, por escrito, assinado, que eles iriam publicar na Gazeta do Povo ou em algum periódico de abrangência, me colocando pessoalmente
como contrário ao movimento que me deu o texto, assim, dizendo que tinha dado, que a reitoria já tinha oferecido o que era devido e que eu acho que os estudantes achava que os estudantes deveriam aceitar. E caso eu não aceitasse aquela proposta, não assinasse para publicação, as consequências podiam ser mais drásticas. E na madrugada anterior, essa reunião era 9 horas da manhã, assim, de um sábado. Na madrugada anterior, o Francisco Zanicotti fala: Gomide, me chamaram para uma conversa, querem que eu vá numa reunião com o padre Patrick O'Neill e o reitor ou o diretor administrativo, acho que o reitor, amanhã, 9 horas da manhã. Pediram, pelo amor de Deus, para que eu não contasse para ninguém, só que eu jamais vou trair a nossa turma e tal, e contou. Eu não assinei aquele documento, o sigilo daquele encontro eu ignorei também, falei, não tem sigilo, eu sou o representante dos estudantes, eu vou levar o conhecimento deles, sim, o que está acontecendo, e levei, não assinei, e as consequências vieram. Era muito tenso, né? Porque nós tínhamos colocado como ponto de pauta para negociar com a PUC que ninguém poderia ser punido. Lá pelas tantas começaram a nos acusar de impedir a negociação porque a PUC não aceitava esse ponto de pauta. E nós fizemos uma assembleia e nós abrimos mão. Tudo bem, eles que nos punam, se este é o empecilho para a negociação. Então nós sabíamos que arriscávamos a nossa vida acadêmica. Eu estava no último ano do curso de Direito, entendeu? Pressionado pela família, por todo mundo, por uma coisa que era taxada por muitos como uma loucura, um ato insano ocupar a universidade. Eles passaram a abrir alguns inquéritos, algumas sindicâncias contra estudantes, contra os líderes. Quando tomei conhecimento disso, eu falei, não, eu posso ajudar. Eu peguei um instituto de 2 professores da Universidade Federal, dando uma interpretação da lei da anistia. No seguinte sentido, a lei da anistia, ela se circunscreve ao período de exceção da ditadura militar, ou ela é uma lei que projeta seus efeitos já dentro da Constituição de 88? E os dois disseram não, anistia é anistia. Se o sujeito foi perseguido pela ditadura ou por outra questão, então ele é um perseguido político. E eu fiz um projeto de resolução no Conselho Universitário para dizer que a lei da anistia prevalecia inclusive para estudantes e professores que tivessem sofrido qualquer tipo de perseguição nas unidades universitárias, públicas ou privadas. Eu conversei na época com o reitor, que era o Carlos Alberto Faraco, o vice-reitor era o Mário Portugal Perdeneiras, e havia um grupo gestor da Universidade Federal que tinha ganho a eleição anteriormente, que era um grupo mais democrático, mais aberto. E eu aprovei a resolução. Então eu me lembro, foi um momento muito tenso, onde as lideranças estavam apavoradas, né? Porque tinha muita gente simples que participava do movimento e que começavam a ter sindicâncias. E aí eu me lembro bem da cena, que eu articulei isso com a coordenação da Federal, comuniquei à direção do movimento da PUC e falei, vou tentar. E eu me lembro direitinho de 2 fatos. Quando esse projeto foi apresentado, algum dos diretores do setor da Federal também dava aula na PUC, e era contra o movimento. E contou para o reitor da PUC, que era o Euro Brandão. E eu estava no dia da sala do Faraco, quando o Euro Brandão ligou para o professor Faraco perguntando se aquele projeto existia e era sério. E ele, comigo ali, falou, o magnífico reitor, mas disse, olha, aqui é sério, está tramitando. E provavelmente o Euro Brandão deve ter dito assim, não, mas os estudantes têm chance de ganhar. Aí o professor Faraco piscou para mim e disse assim, olha, magnífico reitor, aqui os estudantes jamais perderam uma. E aí aconteceu o seguinte, a gente administrava o campus e tinha muito confronto com a equipe de segurança, mas a PUC pediu a reintegração de posse e a justiça deferiu. E um momento muito tenso, a gente estava lá, quando chegou o oficial de justiça, ele falou, ó, vocês têm 2 horas para sair daqui, que senão a polícia vai entrar. E aí a gente falou, porra, e agora? Vamos fazer uma assembleia. Falou, ó, a polícia vai entrar e vai nos tirar. Vamos ficar. A polícia militar, que deveria nos tirar de lá, foi até lá, o comandante-geral foi lá para pegar o microfone numa assembleia e dizer, não, eu tô aqui porque o governador me mandou que viesse, para dizer que a polícia não vai bater em estudante aqui no Paraná. Que vocês fiquem tranquilos, que não vai haver qualquer tipo de violência, pelo contrário, a segurança de vocês está resguardada. O 7 de setembro, o desfile de 7 de setembro que aconteceu, a ocupação estava no meio da movimentação, um grupo de estudantes com o uniforme da PUC andou na contramão, passando no meio do exército, e o exército abriu e eles foram andando, marchando na contramão, pararam em frente ao palanque de autoridades, todo mundo aplaudiu e todo mundo ia aplaudindo ao longo da passagem do pessoal. Havia um pessoal muito politizado no diretório, havia toda uma efervescência nacional, havia toda uma conjuntura política. Nós estávamos saindo daquela eleição
direta de 89, onde o Lula quase ganhou. Então havia toda uma conjuntura política e social que permitiu a mobilização dos estudantes naquele movimento histórico de 92. Isso deu credibilidade interna e isso deu também credibilidade externa, porque a sociedade apoiava, porque via que era uma coisa que não era manipulada por partido, que não era manipulado pela oposição ao prefeito, pela situação ao prefeito, por qualquer outra coisa. Era uma coisa muito estudantil. Então, nas nossas assembleias, por mais gente que tinha, elas não eram... Até vez por outra era importante que fosse político, porque a gente pediu o respaldo, né? Precisava do respaldo da Câmara de Vereadores, da Assembleia, a gente foi até essas casas pedir apoio. Mas era uma coisa bastante independente, assim, bastante à parte, e eu acho que isso que foi o segredo do sucesso. Havia uma acusação, olha, lá tem partidos políticos. Não havia. Eu nunca fui filiado a partido político, não era na época. As principais lideranças não eram filiadas a partidos políticos. E durante todo o processo de ocupação, a gente renunciou a qualquer ajuda externa que viesse efetivamente a comandar as coisas. A gente comandou, foi uma coisa nossa, fruto das assembleias, fruto da nossa organização. E dessa conjunção de gente das mais variadas origens, surge a cultura que depois demonstrou a sua força no processo de impeachment do ex-presidente Collor, né? O movimento da ocupação da PUC, ele antecede em alguns dias o movimento maior do Fora Collor. O movimento da PUC começou como muitos movimentos de universidades privadas e por uma coincidência, né, por um acaso, logo em seguida começam as grandes manifestações em todo o Brasil pelo Fora Collor. Então nós que estávamos lá num movimento atípico, com uma universidade ocupada, coisa, assim, de fato, se não única, rara na história do movimento estudantil, fomos alcançados por uma onda nacional pelo Fora Collor que movimentou todos os estudantes do Brasil. As passeatas, os carros de som, sempre saíam da PUC, da Federal, das escolas e concentrava lá na Santos Andrade, onde a gente saía em passeata pela João Negrão, Marechal, cantava o hino nas duas Marechais e depois acabava na Boca Maldita. Aliás, o impeachment do Collor foi um movimento, assim, espontâneo, em que o domínio dos partidos políticos foi nenhum. Quem mobilizou foi a UBS e a UNE, é verdade, mas aquele embalo que tirou os estudantes da sala de aula era um movimento criado a partir desse sentimento de revolta contra o governo Collor. Um ponto alto, e isso foi muito legal, uma mobilização muito intensa, foi o dia do pagamento da mensalidade, na época era no Banco Bamerinos. Naquele dia, que no meio da ocupação, deveriam ser pagas as mensalidades. Nós fizemos uma mobilização em todas as agências do Banco Bamerinos, na cidade, que não eram poucas, e as mensalidades não foram pagas. Foi quase zero. A adesão foi total. Então foi um ponto alto, mostramos a nossa força. E um mês sem pagamento de mensalidade, tenho certeza que os cofres lá sentiram alguma coisa. Eu acho que o momento mais emocionante, o dia mais emocionante da ocupação foi o dia da desocupação. Porque foi um momento de desespero absoluto, porque a PUC mobilizou os funcionários, né, para que fossem protestar contra a ocupação, porque a reitoria dizia que não poderia pagar o salário dos funcionários, porque não poderia rodar a folha na PUC ocupada. No caso dos funcionários, realmente, eles inclusive foram instrumentalizados no final da ocupação, porque como a polícia militar não vinha cumprir o tal do mandado de reintegração, a PUC se organizou com algumas empresas de segurança e também com alguns funcionários para fazer um tipo assim de retomada à força do campus. Então, os funcionários foram bastante instrumentalizados nesse processo. Essa assembleia ia acontecer num local ali muito próximo à PUC, se não me engano a sede deles ou qualquer coisa assim, ou na sociedade, uma sociedade que tem ali, enfim. E choveu, e eles iam sair em passeata até a Praça Santos Andrade, que era a coisa que a gente fazia, eles iam fazer também, tipo, saiam daí, queremos trabalhar, coisa assim. Aconteceu que choveu, e eles decidiram então sair dali e ir para a PUC. E os funcionários invadiram o prédio da ocupação, o prédio ocupado, o prédio da reitoria, no momento que havia poucos estudantes, porque a maioria, no período da manhã, estava nas agências do Bamerindos em protesto contra o pagamento da mensalidade, que era uma atitude nossa para esvaziar a renda da PUC e, portanto, forçar o acordo. Eles ocuparam e tiraram os estudantes na violência. Muitos foram espancados. Eu mesmo fui para o IML, recebi
vários socos e pontapés dos funcionários que estavam em maioria. Muita gente quebrou braço, agressão de todas as ordens, porque houve um confronto ali no térreo entre os funcionários e os estudantes. E os estudantes subiram e fizeram uma barricada. E foi isso mesmo que aconteceu na escada, porque o elevador já não funcionava, que subia do térreo. Então, os estudantes ficaram do térreo para cima e os funcionários dominaram o térreo. Naquele momento, nós tínhamos um plano emergencial, plano de contingência, e a Fabíola de Lázari, a Bila, tinha uma lista de estudantes que foram contatados. Ela pulou da janela do primeiro andar da reitoria e começou a ligar para os estudantes. Lá no prédio da administração, nos banheiros, tinham aquelas toalhas que existem, toalha de rolo, de pano. E, rapaz, o pessoal começou a jogar aquelas toalhas de rolo de pano para o pessoal agarrar e subir. E também, com muita violência, reocupamos o prédio e expulsamos os funcionários que tinham nos retirado de lá à base de socos e pontapés. Aquele foi o grande momento da reocupação, o grande momento da ocupação. Então, aquilo forçou uma negociação, que foi a negociação que resolveu o problema. Porque com os funcionários dominando o térreo e a gente dominando o prédio, e o confronto já havia acontecido, imagino que não podia acontecer à noite, né? A partir dali, quando houve a notícia de que as mensalidades não haviam sido pagas e que nós tínhamos retomado o prédio, a reitoria pela primeira vez aceitou negociar. E nesse momento, fruto dessa confusão com os funcionários, convocou-se uma reunião emergencial lá no Cajuru para, por fim, tentar achar uma linha de consenso, que foi quando o reitor cedeu, que ele cedeu nessa negociação, ao arrepio de outros diretores que estavam lá dentro. Um deles, inclusive, a hora que o reitor baixou a cabeça e disse, eu aceito, ele deu um murro na mesa e falou, vocês querem transformar a PUC do Paraná no que virou a PUC de São Paulo? Não admito. Saiu da sala e bateu a porta. Não sei se era uma estratégia de negociação, não pareceu pra gente que era, pareceu que era divergência mesmo. E foi dali que a gente saiu, então, pro campus e voltou pro prédio, que o pessoal que estava fora foi para a concha acústica. E nós pudemos anunciar a todos, essa era a minha maior angústia, não foi em vão que nós aqui sacrificamos 36 dias, corremos os riscos próprios da punição que era certa, como de fato foi. Eu fui expulso da PUC, embora tenha me formado antes, outros foram suspensos, outros receberam outras modalidades de punição, mas eu diria que esta foi a emoção mais forte. E em função da reocupação e do protesto bem-sucedido que evitou que pagassem a mensalidade, nós conseguimos o principal objetivo. Eles tiveram que ceder pela primeira vez. E o reitor não pode mais, como fazia antes, elogiar o movimento quase em tom de galhofa. Ele teve que engolir a redução da mensalidade. A própria PUC aprendeu muito com o movimento. Eles adotaram uma postura, depois daquilo, muito mais flexível. E eu acho que os alunos da PUC de hoje, o Diretório Central dos Estudantes de hoje, deve muito à gurizada daquela época. De repente, quando a gente viu que no mesmo dia poderíamos ter saído dali escorraçados, derrotados, com as consequências próprias do ato, e saímos vitoriosos, cientes da possibilidade de punição, mas politicamente vitoriosos, aquilo fez com que muitos se emocionassem, se abraçassem, chorassem, e quem sabe eu estivesse entre aqueles que choraram também. Eu diria que foi uma lição ampla para todos. Primeiro, se percebeu que, de fato, a gente tinha uma sociedade civil ativa, viva. De fato, havia espaço para uma nova forma de se fazer política, que o país ansiava por democracia e que não tinha mais volta. A lição que eu tiro, assim, que eu tirei do movimento, é que, de fato, dá para se apostar na sociedade e na população brasileira. De repente, eu que tinha essa visão assim, um pouco saudosista daquele momento vivido pela geração anterior, me vi vivendo, sem dúvida nenhuma, um momento histórico. Tanto é histórico que nunca houve mais no país uma mobilização como aquela. Então eu acho que marcou a minha vida ter participado da ocupação, do movimento do impeachment do Collor. Aquilo eu acho que vou levar, sem dúvida nenhuma, para o resto da minha vida. A certeza de ter participado de um movimento que tinha internamente uma convicção que, quem sabe, eu nunca mais vai ter.
Tem muita gente que não estava no comando, participou daquilo lá, até hoje fala com muito carinho, com muito orgulho, né? Foi uma coisa bacana, que ninguém que fez se arrepende. Eu nunca vi você falar com alguém que tenha participado daquele processo, seja no papel de liderança, seja no papel secundário, falar como se fosse um erro, pelo contrário. É interessante de ver que aquela semente que nós plantamos em 92, eu me considero alguém, e eu vejo o meu país, eu colhi o fruto que eu plantei, né? Tem um ditado interessante que diz que plantar é uma escolha, colher não é. Mas eu acho que o que a gente plantou em 92, a gente vem colhendo com muita alegria e com muito orgulho em 2012, né? Um país forte, democrático, desenvolvido, com alternância de poder, com instituições fortes, onde de fato as pessoas vivem melhor. Eu acho que isso é indiscutível e isso nasceu deve muito àquilo que nós fizemos em 92, tudo. Da luta pela mensalidade na PUC, da luta pelo ensino público de qualidade na Federal, o movimento do impeachment e uma baita geração que está aí assumindo e dando show não é à toa, porque foi formada de maneira correta. Foram apenas 36 dias há 20 anos atrás que isso tenha produzido casais, amigos que se falam até hoje, é algo a falar muito sobre a importância que aquilo teve na vida de todos nós.